Olá, na aula dessa semana falaremos principalmente da educação no Brasil durante a Primeira República e chegaremos até a Era Vargas, ok? Mas antes de entrar no assunto principal, vamos falar um pouquinho ainda, para completar, sobre a semana passada. Na semana passada a gente chegou a comentar sobre a educação da colônia até o Império, e deixamos algumas coisas no ar, inclusive pedimos para vocês numa questão, falar um pouco sobre que conteúdo que a física já tinha desenvolvido enquanto ciência, até aquele momento. Então agora eu vou dar uma completada naquela aula, algumas coisas que faltaram, para depois a gente de fato começar o assunto dessa semana, ok? Então assim, o que acontece? Temos a ciência europeia, durante o Império, principalmente durante o século XIX, avançando bastante. Várias coisas são descobertas, na física mesmo, o próprio eletromagnetismo avança bastante. E aqui no Brasil, tanto na época da colônia, até a época do Império, nós temos uma ciência que se desenvolve focando... ela é essencialmente naturalista. O que quer dizer isso? Os europeus viam a nossa mata, nossos animais, etc., flora e fauna, como muito exótica. Tinha muitas coisas aqui que eles não conheciam lá, e não teria como ser diferente. Afinal de contas, o nosso clima é um clima muito diferente, do clima europeu. Então, de fato, era uma terra nova, com clima novo e com espécies novas, tá? Então, foi mais por esse caminho que a ciência brasileira se desenvolveu nessa época, Era uma ciência que estava mais preocupada em desbravar a mata, as espécies, etc, tá? Tanto é que é possível achar na internet alguns gabinetes de curiosidade dessa época, e nesses gabinetes de curiosidade vocês vão encontrar várias espécies do Brasil, tá? Outra coisa também que é importante falar, que pode não ter ficado muito claro na aula passada, é que o ensino que os jesuítas deram não ultrapassou saberes do ensino secundário. Quando eu falo secundário aqui, é secundário segunda visão, já da Primeira República. Então, o ensino secundário hoje seria mais ou menos o equivalente ao fundamental da quinta série até o ensino médio. Ou melhor, desculpa, que agora o ensino fundamental tem 9 anos, Na realidade seria do sexto ano até o ensino médio. Então seria sexta, sétima, oitava na série do fundamental, mas primeiro, segundo e terceiro ano do médio. Isso seria o secundário equivalente ao que era na Primeira República. Então, o ensino dos jesuítas não ultrapassava isso, E ele era muito... um outro ponto, ele era um ensino humanista, com bastante ciências humanas. Então, se trabalhava a língua, retórica, um pouco de filosofia, tinha um pouco de astronomia também, só que tudo que eles trabalhavam, vale a pena dizer que era com foco bíblico, segundo a visão católica, A gente não pode esquecer que os jesuítas estavam aqui para evangelizar, segundo a visão católica, a partir de uma contra-reforma, Bom, uma outra coisa também que vale a pena destacar, embora eu já tenha falado um pouco sobre isso na aula passada, é que na área científica durante o Império, mas durante o Império, porque na colônia praticamente não existia isso, quem sobressaía era o Museu Nacional e o Colégio Pedro II, tá? Era basicamente eles que ditavam como é que era a ciência desenvolvida no Brasil. E como é que era essa física da colônia ao Império? Como eu falei, na questão do ensino dos jesuítas tinha um pouco de astronomia, mas era uma astronomia segundo a visão católica. A física também não era vista como um conhecimento relevante para aquele período. O único setor que realmente valorizava a física enquanto disciplina era o setor militar, mas a partir do Império, porque eles tinham percebido que o conhecimento físico era importante para o desenvolvimento da tecnologia militar, então não tinha como não valorizar a física. Um outro ponto importante também é que a educação até o Império era uma educação voltada para as elites, Quem era pobre não tinha acesso à educação, e vale a pena dizer que da colônia até o Império o que predominava ainda era a escravidão. Então o serviço braçal era basicamente desenvolvido pelos escravos,
E mesmo depois que teve uma baixa na importação de escravos para o Brasil, começou a imigração de mão de obra branca com aquela ideia de embranquecer a população brasileira, né? E não era de fato um foco do nosso país até então focar na educação de quem era pobre. Então a ideia era focar na educação para quem era da elite, ensinando línguas, filosofia, retórica, enfim, saberes necessários para pessoas que iriam administrar, que iriam governar, tá? Isso até o Império. Uma outra coisa importante também é que era importante se focar nas disciplinas que eram necessárias para você fazer o ensino superior, se tornar um médico, se tornar um jurista. E a física não estava dentro desse ramo ainda, até esse período. E só para você ter uma ideia, né? Só em 1887 é que a física e as ciências naturais acabam se tornando de fato um conhecimento prévio obrigatório para você poder cursar medicina, já no finalzinho do Império. Bom, com essa breve complementação, eu acabo a primeira parte dessa semana. Vamos a um questionário e depois a gente retorna, ok?